Um dia em queda frente ao real, acompanhando também a queda do dólar frente a outras moedas ao redor do globo. Aqui no Brasil, o mercado segue ainda concentrado nos esforços do presidente Michel Temer em tentar a aprovação da reforma da Previdência, que deverá ser votada na Câmara dos Deputados em fevereiro deste ano. Hoje, a queda do dólar foi um pouco menos acentuada, mas ainda assim garantiu a terceira queda seguida da moeda norte-americana frente ao real. Hoje, o recuo do dólar foi de 0,06% e a moeda norte-americana termina o dia de hoje aos R$ 3,23 mais 50. Dólar em queda, índice Bovespa em alta mais uma vez, se encaminhando para o terceiro recorde consecutivo. Hoje, no início da tarde, o índice Bovespa rompeu o patamar dos 79 mil pontos e nesse momento aparece em alta de 0,68% aos 78.529 pontos. A confirmação da criação de novas vagas de trabalho nos Estados Unidos, registrando um número acima do esperado, movimentou positivamente o mercado. Isso fez com que as principais bolsas do mundo operassem com altos ganhos nesta quinta-feira. O setor de siderurgia também ajudou a puxar para cima hoje o índice Bovespa, com aquecimento nas vendas de automóveis, segundo os economistas. Nós destacamos aqui algumas dessas empresas de siderurgia que tiveram forte alta hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, começando pela Gerdau, que tem valorização de 4,40% nos papéis, negociados por R$ 11,37 nesta quinta-feira. Outra siderurgia em destaque também, empresa de siderurgia CSN, em alta de 3,33%, com o papel negociado por R$ 9,30. Destacamos, por último, os papéis da Uzi Minas, com valorização de 4,73%. As ações são negociadas neste momento por R$ 10,39 aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, influenciadas, como eu falei, pelo aquecimento nas vendas de automóveis. E o setor agrícola critica o projeto que define o preço mínimo para os fretes rodoviários. A notícia publicada hoje no jornal Valor Econômico afirma que diferentes frentes de atuação do agro prometem lutar contra o projeto de lei 528 de 2015, que estabelece uma política de preço mínimo do transporte rodoviário de cargas. De acordo com a reportagem, os produtores rurais temem que, com isso, o valor do frete fique significativamente mais alto. O projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados em setembro e está em tramitação no Senado. De acordo com entidades, se a proposta virar lei, traria de imediato um impacto de 9% no preço médio do frete rodoviário. Só que os valores poderiam subir perto de 30%, como no caso da soja, por exemplo. E quem vem por aí trazendo as primeiras informações do tempo para o programa de hoje é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que começa destacando a produção de cana-de-açúcar no centro-sul do país. Olá, boa tarde a todos. As lavouras de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil ainda conseguem manter bom ritmo de crescimento, especialmente porque o solo se encontra bastante úmido, como é o caso aqui dessas áreas em rosa. O sudeste, o centro-oeste, até o estado do Paraná garantem bons índices de umidade do solo, o que também garante bom desenvolvimento para os canaviais. Nos próximos 5 dias, um canal de umidade ainda vai seguir atuando no centro do Brasil. Isso ocorre por conta dos ventos em altos níveis que transportam mais umidade da Amazônia para as áreas centrais. E a formação de áreas de baixa pressão na costa do Rio de Janeiro é que ajuda a manter essas instabilidades mais frequentes e também ajuda a intensificar essas chuvas. Por conta disso é que nos próximos 5 dias tem previsão de chuva mais forte aqui no sul de Minas Gerais, norte do estado de São Paulo e grande parte da região centro-oeste. Os acumulados são elevados, em torno de 70 milímetros é o que deve ocorrer de chuva em 5 dias. Agora, o tempo mais seco ainda vai seguir predominando no sul do Brasil ao longo dos próximos 5 dias. E principalmente no Rio Grande do Sul, não tem previsão de chuva nem pancadas isoladas. Já no Paraná e em Santa Catarina até pode chover, mas de maneira muito fraca. Durante a segunda semana, novas áreas de instabilidades avançam pelo sul do Brasil e voltam a provocar pancadas de chuvas mais abrangentes. Entre o período do dia 10 até o dia 14 de janeiro, volta a ter previsão de chuva em todo o centro-sul. Agora as instabilidades mais fortes perdem um pouco mais de intensidade
e acaba que as chuvas são bem distribuídas na maior parte das regiões do Centro-Sul. Durante a terceira semana, entre o dia 15 até o dia 19 de janeiro, volta a ter previsão de chuva um pouco mais forte aqui entre o Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais, sul de Goiás e também a faixa leste do Mato Grosso do Sul. Pode chover mais forte, mas de maneira bastante localizada. O volume de água vai ser mais elevado aqui entre o norte do Paraná até o sul do estado de São Paulo, onde pode chover mais de 30 milímetros em apenas 5 dias. Então, durante as próximas semanas, segue tendo previsão de chuva bastante abrangente na maior parte das áreas produtoras de cana-de-açúcar do Centro-Sul. Com isso, a umidade do solo deve seguir ainda bastante elevada e os canaviais mantêm bom ritmo de crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E essas chuvas também devem favorecer os cafezais do centro-sul do país. E hoje, os futuros do café robusta foram pressionados por fatores técnicos na Bolsa Futura de Londres e terminaram o dia, olha só, em queda, como a gente acompanha aqui no painel. Eu vou começar destacando os contratos que vencem agora, em janeiro deste ano, que hoje tiveram uma desvalorização na Bolsa Futura de Londres de 0,39%, passando para $1.751 a tonelada. Já os contratos entregues em março caíram 0,40%, uma queda também muito parecida em todos os principais contratos destacados aqui no painel. E o contrato de março com essa queda ficou por $1.728 a tonelada. O contrato de maio ficou em $1.734 a tonelada e os contratos com vencimento em julho caíram 0,39%, passando para o valor de $1.767 a tonelada. E o café arábica, que também vinha em queda hoje, acabou terminando o dia no azul no fim do pregão. Os contratos entregues em março subiram 0,73% hoje lá na Bolsa de Nova York, ficando por $1,29 por libra-peso nos últimos negócios. Os contratos entregues em maio subiram 0,72%, passando para $1,31 por libra-peso, enquanto os contratos de julho deste ano ficaram em $1,34 por libra-peso e os contratos entregues em setembro, mês referência no mercado do café, ficaram em $1,36 por libra-peso. E o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, teve um dia no azul também, como a gente acompanha aqui no painel, acompanhando o café arábica na Bolsa de Nova York. Os contratos entregues em março deste ano subiram 0,77%. Com essa alta, o valor da saca no ajuste atual ficou em $163,05, caindo nos últimos negócios. Só o contrato de março teve 1.430 negociações nesta quinta-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, contrato bem negociado no dia de hoje por aqui. Os contratos entregues em maio subiram 0,78% e o valor da saca, com isso, foi parar em $160,85. Os contratos entregues em julho deste ano tiveram uma valorização de 0,77%, assim como o contrato de março, ficando em $157,10 a saca. E os contratos entregues em setembro de 2018 tiveram uma alta também acima de 0,5%, passando para $162,05 a saca. Dia de altas, portanto, para o café arábica na Bolsa de Nova York, café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, e dia de queda para o café robusta na Bolsa de Londres. O mercado do campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com as projeções para o mercado de citros em 2018. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo da Bolsa de Valores de São Paulo e o assunto por aqui agora é o mercado de citros em 2017 e as projeções para 2018. Nas duas últimas semanas de dezembro, o suco de laranja na Bolsa Futura de Nova York operou em queda durante 15 sessões consecutivas. Com isso, o vencimento de março recuou 150 pontos, chegando ao patamar de $1,32 ou centavos por libra-peso, o menor desde o dia 30 de agosto de 2017, antes do furacão Irma ter atingido os pomares da Flórida, o que reduziu a produção de laranja do estado norte-americano para o menor nível desde 1940. O Brasil foi um dos países que acabou se favorecendo dessa situação, importando mais laranja, mais suco de laranja para o país norte-americano. Por aqui, as cotações de laranja indústria e in natura se mantiveram em patamares firmes durante 2017 no mercado paulista, mesmo com o aumento da produção na temporada
temporada 2017-2018. Os pesquisadores do CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, afirmaram que este cenário está atrelado à maior demanda industrial. Em dezembro, a Fundecitrus divulgou uma estimativa que aponta para um aumento de quase 60% na produção da temporada 2017-2018 em relação ao ciclo anterior. E para entender um pouco mais desse mercado de citros no ano de 2017 e saber das projeções para este ano que acabou de começar, o jornalista Walter Puga Júnior conversou com o diretor executivo da Citrus BR, Ibiapaba Neto, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, e nós vamos acompanhar agora essa entrevista. Ibiapaba, muito obrigado por ter vindo. Vamos agora fazer uma retrospectiva do que foi para a indústria do suco de laranja e também para os produtores de laranja o ano de 2017. Foi um ano bom? Bem, Puga, primeiro, obrigado mais uma vez estar aqui, é um prazer. Na verdade, a gente está no meio do ano, né? Apesar do ano praticamente ter acabado já, a gente está no meio do ano safra. Nosso ano safra ele começa em 1º de julho e termina em 30 de junho. Então a gente pode dizer que a parte de processamento está começando a chegar no fim. A gente está na expectativa da próxima safra, mas quando a gente olha para o espelho retrovisor e analisa o que aconteceu no final da última safra, nos 6 primeiros meses dessa safra, eu acho que foi um ano muito positivo. Um ano muito positivo para o setor, extremamente desafiador em alguns pontos, até porque a gente saiu de extremos. A gente saiu de uma safra 2016-2017, que foi a menor de 28 anos, e saímos para uma safra 55% maior, que está estimada em 385,2 milhões de caixas. Tá? Uma das maiores safras aí nos últimos 20 anos, a segunda maior, na verdade, nos últimos 20 anos. Então a gente saiu de um período de falta de oferta de fruta para quase uma super oferta. Né? Por que não teve uma super oferta? Porque os estoques estavam muito baixos em função justamente dessa safra pequena que a gente passou. Então acabou dando tudo certo. Você saiu de um ano com estoques muito baixos, veio uma safra grande para recompor esses estoques, e quando tudo parecia que ia ser uma safra grande demais, passou um furacão nos Estados Unidos e acabou dando para a gente aí, praticamente mão beijada, uma demanda adicional de 20 milhões de caixas e meio que acertou a casa. Ou seja, 2017 é um ano que se mostra razoavelmente bom, ainda que nós não tenhamos terminado esse período, como você disse. Justamente, assim, eu nem diria razoavelmente bom, dá para dizer que foi um ano bom. Talvez o ano anterior, em termos de a safra anterior, na verdade, em termos de preços, tenha sido muito bom, até porque como você teve uma restrição muito grande de produtos, oferta e demanda, o preço disparou. O preço disparou, né? Tanto para suco quanto para fruta. Agora, no geral, o importante é que, de uma maneira geral, o ano foi bom. Tanto para a indústria de suco quanto para o produtor de laranja. Então, no final das contas, quer dizer, é aquele ano que todo mundo ganha, né? Então, acho que 2017 vai ser um ano aí bastante, que vai ser lembrado durante muitos anos ainda. E 2018? Então vem aquela pergunta, e no futuro? O que nós teremos aí? Uma outra super safra de laranja? Aí começa a preocupar, a oferta seria muito grande. Como você vê 2018? Bem, uma ótima pergunta, né? Futuro em citricultura é sempre um exercício de fé, que por mais dados que a gente tenha, a natureza a qualquer momento ela pode pregar uma peça. Isso é a única certeza que a gente tem. Mas por enquanto, quando a gente vê o que está para acontecer, o comportamento dos pomares, do mercado, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, acabou de soltar a primeira estimativa de safra para a nossa safra 18-19, ali em torno de 300 milhões de caixas. Não dá para saber ainda realmente se vai ser isso, demora um pouco, mas acho que foi um bom palpite, assim, foi uma boa largada, vamos dizer, porque seria uma safra que caberia dentro dos padrões de normalidade, não causaria nenhum dano ao mercado, também não seria pequena demais. Então, como uma primeira informação, apesar de estar muito longe, ainda tem muita coisa para acontecer no desenvolvimento dessa safra, foi um bom primeiro passo como uma primeira perspectiva. Bem, outros aspectos que a gente pode olhar para 2018.
vai ser provavelmente, tem tudo para ser aí o 3º ou 4º ano já de relativa normalidade, porque se você não tem uma super oferta de fruta caminhando e nada indica que você tem uma super oferta de fruta, e também você não vai ter uma restrição muito grande de fruta nesse período, então quer dizer, a tendência é de que a coisa seja mais ou menos equilibrada, o que é bom, porque a citricultura ela é muito sujeita a altos e baixos, até pela bianualidade da safra, que é muito parecida com o café. Um ano safra muito grande, outro ano safra muito pequena, né? Então, no final das contas, a possibilidade de equilíbrio ajuda muito porque você consegue prever um pouquinho melhor custos, você consegue ter uma rentabilidade um pouco média, um pouco melhor. Então, assim, em princípio, até agora, nada indica que teremos grandes problemas, o que já é um bom ponto de partida. Agora, vamos lembrar que durante o ano de 2017, vocês incentivaram e trabalharam muito uma campanha para aumento do consumo de suco de laranja lá na Europa. Um trabalho que vocês desenvolveram. Estamos trabalhando. E qual é a perspectiva para 2018? Já teremos aí um aumento de consumo ou é um trabalho muito lento? Eu acho assim, para ter um aumento de consumo, acho que ainda é cedo, porque os investimentos são pequenos ainda para isso. O total da campanha dá em torno de 7 milhões de dólares para 14 países. Então, é um investimento tímido para retomada de consumo. Qual que é o objetivo da campanha nesse momento? É você levar para o formador de opinião, principalmente os profissionais de saúde, nutricionistas, médicos e pessoas interessadas lá na Europa, informações sobre benefícios de suco de laranja, informações atualizadas sobre benefícios de suco de laranja. E com isso, o que a gente tem conseguido? É melhorar a reputação do nosso produto na mídia. Então, hoje em dia, quando se fala de suco de laranja na mídia europeia, essa narrativa ela é majoritariamente positiva. E isso tende a ter dois efeitos. O primeiro é que a queda de consumo que vinha acentuada, que ela fique um pouco mais estável. E o segundo, o segundo ponto seria uma retomada no consumo no médio prazo à medida que a gente colocar mais investimentos. Que tipo de investimentos? Hoje a gente está olhando para aquele mercado e fazendo uma pesquisa junto a esses 14 mercados. Como é que a gente faz para pegar todas essas informações científicas de altíssima qualidade que circularam nos principais congressos de medicina e nutrição na Europa no último ano, e como é que a gente faz para levar isso para 30% da população europeia via redes sociais? Ou seja, é levar informação para transformar o suco de laranja de novo num alimento rico. Exatamente. O suco de laranja passou por uma pressão muito grande por conta das calorias. Lembrando, um copo de suco de laranja de 250 ml tem 112 calorias. Então, não é nada, é menos de 5% do que você precisa numa dieta normal durante o dia, né? Mas são 112 calorias mais nutritivas que existem, né? Porque ele está cheio de benefícios lá dentro que podem, inclusive, auxiliar até mesmo no emagrecimento, como já foi comprovado em alguns estudos recentes que foram apresentados na Europa, né? Então, o trabalho da Citrus BR e da indústria de suco é levar essa informação até o consumidor. Exatamente. Para aumentar de novo o consumo, que não seja agora, mas que seja no médio e longo prazo. A gente precisa dar razões para o consumidor ir no supermercado, colocar 1 litro de suco de laranja no carrinho, levar para casa e todo dia pela manhã tomar um copinho. Se a gente for feliz nisso, quer dizer, no médio prazo, a gente vai ter um consumo aumentando e a gente vai ver essa cadeia que é riquíssima, que gera um monte de emprego, traz um monte de benefício para as cidades, de novo vivendo um momento de pujança. Agora, claro, esse é um trabalho que tem que ser muito estruturado, não adianta você sair gastando milhões de dólares na televisão se você não tem uma base muito bem formada para que não haja questionamento sobre a veracidade daquilo que você está comunicando. Ou seja, é um trabalho de base mesmo, de pesquisa, acompanhamento de pesquisa. Acompanhamento de pesquisa, participação em congressos, levar esse conteúdo para médicos, pesquisas que a gente está fazendo, inclusive, por exemplo, um dos aspectos da campanha estratégicos, a gente está fazendo uma pesquisa agora que a gente está medindo qual que é a percepção que o profissional de saúde ele tem sobre o suco de laranja, o que ele sabe. Então você faz essa pesquisa, registra os dados e daqui a um ano, quando esse profissional for impactado pelas diversas informações que a gente está levando, você faz de novo.
faz um Pra ver recall. o efeito que causa. Exatamente, aí você consegue medir quanto que você está influenciando de uma maneira positiva, obviamente, a opinião daquele profissional, seja médico ou nutricionista. Com informações científicas. E uma coisa que é legal, assim, a gente não... Existe uma quantidade enorme de pesquisas sobre sucos e suco de laranja nas melhores faculdades do mundo, centros de pesquisa seríssimos, e que eles estavam ali circunscrito àquele pequeno meio acadêmico daquela faculdade e não era levado para o público. É como se fosse aquele grande trabalho que desenvolve uma metodologia de plantio fantástica e a extensão rural não leva para o campo. Então a gente precisa levar para o campo. Fica guardado na prateleira da universidade. Fica guardado lá na prateleira, então não pode. Você tem que levar essas informações primeiro para o profissional, aí uma vez ele está ciente disso, sabe que aquele produto é bom, e aí depois você leva para todo mundo. Então se a gente conseguir estruturar as coisas desse jeito, levar toda essa gama de informação para 30% da população europeia via as redes sociais, eu acho que o futuro do suco de laranja vai ser doce de novo. Bom, você acaba de ouvir Ibiapaba Neto, é diretor executivo da Citrus BR, a instituição que representa as indústrias processadoras de laranja, né, que produzem suco de laranja para exportação e também para distribuição no país. Perspectiva, então, médio e longo prazo deve ser melhor diante desse trabalho que vocês desenvolvem agora. Esse é o plano. Assim, a gente está trabalhando, a gente renova provavelmente agora esse nosso acordo com os nossos parceiros. São 34 empresas engarrafadoras que correspondem aos maiores compradores de suco do mundo. Então, é mais de 90% do que se compra de suco de laranja na Europa está dentro disso. A gente está estudando outros mercados também, a gente está estudando Estados Unidos, outros mercados, e ver para onde que a gente pode levar isso. Trabalhando a gente está, a gente espera agora que os resultados frutifiquem. Bom, você acaba de ouvir Ibiapaba Neto, repito, diretor executivo da Citrus BR. Agradeço sua presença aqui. Muito obrigado pela entrevista. Um grande 2018 para a gente. Obrigado para você também. Voltamos ao programa. E ainda falando do mercado de citros, o preço da laranja indústria no indicador CPEA, mercado físico, caiu 40 centavos no último levantamento diário da entidade. A caixa de 40 quilos e 800 gramas, que aparecia por R$ 18,63 desde o dia 26 de janeiro, ontem caiu, então, 2,15% e passou para R$ 18,23. Já a laranja in natura subiu. O preço da caixa também de 40 quilos e 800 gramas, que aparecia por R$ 19,08 até o dia 2 de janeiro, ontem subiu 0,26%, passando para R$ 19,13 o preço da laranja in natura no mercado físico, de acordo com o indicador CPEA. E no mercado futuro, o suco de laranja hoje teve um contrato sem variação e uma queda no outro contrato destacado aqui no painel. O contrato para janeiro, como eu falei, então não teve variação. E o preço do suco de laranja lá na Bolsa Futura de Nova York para este vencimento permanece em $1,39 por libra-peso nos últimos negócios. E o contrato que vence em março deste ano caiu 0,35%, passando para $1,38 por libra-peso também nos últimos negócios. E como o Ibiapaba falou, as perspectivas aí para esse ano também são positivas para o mercado de citros. E o mercado do campo faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com os fechamentos da soja e do milho na Bolsa de Chicago e também aqui na B3 em São Paulo. Não saia daí. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 6h07, horário de Brasília. E no Rio Grande do Sul, São Pedro vem contribuindo para o bom desenvolvimento das lavouras de verão, especialmente para a soja, que ocupa mais de 5,5 milhões de hectares no estado gaúcho. As projeções de um laninha moderado, com escassez de chuva nos meses de janeiro e fevereiro no Rio Grande do Sul, não assustam os produtores rurais. É que, por enquanto, as chuvas têm acontecido de forma regular e as plantas estão em bom estado vegetativo. Vem se comportando num estado muito bom pelo fato do clima estar, se comportando muito bem. Nós temos umas chuvas periódicas, que faz com que o produtor consiga entrar no momento exato para controlar as doenças.
tem alguma coisa de pressão, que era para ser forte a pressão da doença, de fungicida, da nossa ferrugem asiática. Graças a Deus nós estamos conseguindo controlar, pessoal, pelo fato de que o pessoal tem conseguido entrar no momento exato, né, dessa primeira aplicação, que é muito importante. Alguma coisa de pragas, mas enfim, pelo clima nós estamos conseguindo controlar bem. Com os tratamentos fitossanitários sendo feitos conforme recomendação dos agrônomos, as plantas crescem saudáveis e com expectativa de boa produção. O estado gaúcho deve colher perto de 16 milhões de toneladas de soja. Mas o mês decisivo para a cultura é fevereiro. É neste ponto do ciclo que a ausência de umidade pode afetar o rendimento. Atualmente, as lavouras estão na fase de desenvolvimento vegetativo e floração, segundo o último boletim da Emater. Annelise Nicolodi, para o SBA. E para saber como é que fica o tempo para os produtores de soja do centro-norte do país, vem aí mais uma vez Juliana Rezende com informações da Somar Meteorologia. Lavouras de soja do interior do Nordeste ainda conseguem manter bom ritmo de crescimento. Apesar de ter declinado a disponibilidade hídrica do solo da faixa oeste da região Nordeste, as lavouras ainda conseguem crescer com bom ritmo. Aqui no interior do Nordeste, no sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste até o sul da Bahia, os índices de umidade do solo ainda seguem em torno de 80%. E agora, nos próximos 5 dias, ainda tem previsão de chuva. E a chuva ainda pode vir de maneira bastante significativa, por conta de instabilidades tropicais que acabam conseguindo avançar pelo interior. Agora tem previsão de pancadas mais fortes aqui entre o Tocantins, Maranhão e Piauí, que também devem receber as pancadas mais expressivas. E grande parte da região norte ainda recebe chuvas bastante abrangentes. Durante o segundo período, entre os dias 10 até o dia 14 de janeiro, tem previsão de chuva abrangente tanto na região norte como também na região nordeste. Só que dessa vez as chuvas já começam a perder um pouco mais de intensidade na região nordestina. O volume de chuva agora é baixo, em torno de 15 milímetros é o que deve ocorrer aqui no interior do Nordeste, e a mesma situação também ocorre na faixa leste. Durante a terceira semana, até pelo menos o dia 19 do mês de janeiro, as instabilidades seguem abrangentes na região nortista e na região nordeste, pancadas isoladas e de fraca intensidade. Então, ao longo das próximas semanas, mesmo com as chuvas perdendo um pouco mais de intensidade no interior do Nordeste, as lavouras ainda seguem beneficiadas, porque essas pancadas de chuva ainda conseguem manter o solo com umidade suficiente para garantir bom desenvolvimento das lavouras. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende. E ainda falando em soja, a soja operou em queda hoje na Bolsa de Chicago, com um embolso de lucros, assim como o trigo e o milho. Essa queda hoje ela acontece depois de 3 sessões seguidas de alta para os futuros da oleaginosa lá na Bolsa de Chicago. De olho no painel, começo destacando os contratos entregues agora em janeiro, que operaram aí próximos à estabilidade, com uma leve queda de 0,05%. E com isso, o papel para janeiro passou para $9,59 o bushel. Contratos entregues em março em queda de 0,10%, passando para $9,67 o bushel. Contratos entregues em maio com a mesma queda do contrato de março de 0,10%, passando para $9,78 o bushel. E contratos entregues em julho em queda de 0,12%, passando para $9,88 o bushel. Lembrando que o que vinha assegurando os ganhos da soja nos últimos dias lá na Bolsa de Chicago foi principalmente a preocupação com o clima seco na Argentina. Da soja em Chicago, passamos para a soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo, que teve queda no contrato que vence agora em março deste ano, uma queda de 0,09%. Temos o ajuste anterior, onde o valor da saca aparecia por $21,35, e temos os últimos negócios, onde a saca aparece 2 centavos abaixo do ajuste anterior. Já os contratos entregues em maio deste ano não têm variação, permanecendo com o valor igual do ajuste anterior nos últimos negócios, de $21,59 a saca. E o milho, mais uma vez, foi pressionado por fatores técnicos lá na Bolsa de Chicago. De olho no painel, mais uma vez, eu começo destacando os contratos entregues em março deste ano, que tiveram uma queda acima de 0,5% nesta quinta-feira.
passando para $3,51 o bushel nos últimos negócios. Contratos entregues em maio também com queda acima de 0,5% hoje, de 0,55%, passando para $3,59 o bushel. Contratos entregues em julho, queda de 0,47%, ficando em $3,67 o bushel nos últimos negócios, e contratos entregues em setembro deste ano, em queda de 0,46%, passando, portanto, para $3,75 o bushel nos últimos negócios. Milho BMF Bovespa também em queda nesta quinta-feira, com exceção ao contrato de setembro, que subiu hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. De olho no painel mais uma vez, vamos destacar os contratos entregues agora em janeiro deste ano, que tiveram uma desvalorização de 0,24% na sessão desta quinta-feira. Ontem, o valor da saca aparecia por R$ 33,20. Hoje, com essa queda, ficou 8 centavos abaixo no ajuste atual e permaneceu com este mesmo valor nos últimos negócios. Os contratos entregues em março deste ano tiveram uma queda de 0,23% e o valor da saca também caiu 8 centavos. Ele aparecia ontem por R$ 34,10 e hoje, então, foi para R$ 34,02, subindo 3 centavos nos últimos negócios. Já os contratos entregues em maio deste ano tiveram uma queda de 0,24% e o valor da saca caiu de R$ 33,85 para R$ 33,77 no ajuste atual e subindo um pouquinho aí nos últimos negócios. E os contratos entregues em setembro deste ano subiram 0,56%, passando de R$ 32,15 a saca para R$ 32,33 a saca. Esse foi então o fechamento da soja e do milho para esta quinta-feira. E antes de encerrar o programa de hoje, uma notícia que saiu na agência inglesa Reuters, que fala que a empresa de sementes e agroquímicos Monsanto prevê um ano forte, ajudado por preços mais altos de um importante produto usado em pesticidas e uma melhor demanda global por soja. De acordo com a reportagem, a companhia, em processo de aquisição pela alemã Bayer, afirmou que o processo do glifosato, que é o principal ingrediente do seu herbicida mais vendido, Roundup, deve subir em 2018. Essa notícia, portanto, saiu hoje na agência inglesa Reuters. Com isso, eu vou me despedindo por aqui, lembrando que o Mercado do Campo volta amanhã, sexta-feira, último dia da semana, às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Se você quiser continuar acompanhando a nossa programação do SBA pela internet, acesse o site também sba1.com e o nosso canal no YouTube. A você de casa, uma boa noite e até amanhã.